Lamentações 3, versículo 21. Você localiza aí, por favor, versículo 21. Eu vou ler do 21 ao 25. O livro de Lamentações foi escrito também pelo profeta Jeremias. Você não se apegue à palavra lamentações como algo assim que é triste, porque não se trata disso. Se trata de um profeta que foi à presença de Deus orar por um povo, lamentar os erros de um povo, interceder por um povo, buscar pela face de Deus para que um povo fosse regenerado, abençoado, assim como um dia Deus usou alguém para orar em prol das nossas vidas. Não é isso? Para você vir para Jesus, um dia Deus levantou um homem, uma mulher, talvez um parente, um familiar, talvez era um amigo do seu trabalho, que orou por você, que clamou por você. E hoje, muitas vezes, nós oramos por pessoas que nós amamos, que são importantes para nós, que são vizinhos, que são amigos, que são pessoas boas que nós conhecemos, mas ainda não descobriram a salvação em Jesus, mas ainda não descobriram esse caminho pleno em Jesus. E nós precisamos aprender com o profeta e assim também sermos ministros de Deus para outras vidas. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, 21. Entretanto, disto me recordo, ou em algumas versões, disto me lembro. Entretanto, disto me lembro. E portanto tenho esperança. Do que o autor, do que Jeremias se lembrava e tinha esperança? Aí ele fala no versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. 25. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Amém? Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam, para a alma que o busca. Você pode abrir Isaías 55, 9? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como que são os pensamentos de Deus? Como que são os pensamentos de Deus? Mais altos do que os nossos pensamentos. Amém? Disto me recordo, disto me lembro. Jeremias estava lá nas suas orações e ele diz: disto me recordo, disto me lembro. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Meu querido, a palavra do nosso Deus, ela é uma palavra sempre abençoada e que desde o princípio ela foi inspirada por Deus. Todos os homens que escreveram estes livros que estão aqui na Bíblia, se você já fez a escola de liderança, está na escola de liderança, você já ouviu isso. Se você faz aulas, nos domingos de manhã, você já ouviu isso. Foram muitos autores, muitas pessoas diferentes, em tempos diferentes, inspiradas por Deus para escrever esta palavra. E esta palavra, ela contém tudo que nós precisamos para uma vida abundante em Deus. Tudo que nós precisamos para uma vida abundante em Deus.
O nosso Deus, ele não tem uma palavra que seja limitada, uma palavra que foi útil, que foi capaz de suprir a necessidade do povo, que foi capaz de esclarecer as dúvidas de um povo apenas para alguns séculos, para algumas eras, apenas para o povo de repente do continente asiático, e agora nós estamos aqui no mundo ocidental, e nosso estilo de vida, e o nosso tempo, e os nossos hábitos culturais são tão diferentes daqueles que talvez essa palavra não contemple as nossas necessidades, que talvez essa palavra não venha contemplar as nossas dúvidas, satisfazer as nossas perguntas. Não se trata disso. A palavra do nosso Deus, ela é muito completa, ela é muito perfeita. Algumas vezes nós ouvimos por aí algumas pessoas que se tornaram famosas, algumas pessoas que às vezes foram escritores famosos, escritores algumas vezes de literatura secular, que declararam determinadas frases, que declararam determinadas palavras, que se tornaram muito conhecidas, que às vezes são elogiadas, honradas, em muitos lugares diferentes do nosso país e de outros lugares do mundo. Algumas vezes nós nos deparamos com algumas frases bonitas, elaboradas, que foram reconhecidas lá na cadeia, né, na cadeira de letras, de escritores muito articulados com as palavras, com as reflexões. E às vezes, quando eu paro para analisar algumas daquelas palavras, daquelas frases, e eu já disse isso mais de uma vez, muitas vezes aquelas pessoas estão dizendo palavras que na verdade já foram ditas por Deus lá atrás, já foram proclamadas por Cristo Jesus lá atrás. Nós estamos vivendo tempos onde tem crescido e muitas pessoas têm se tornado pessoas assim, muito seguidas, não é? A palavra do nosso tempo atual, tem sido pessoas que têm sido seguidas, que têm sido tido as suas palavras, as suas declarações como declarações bonitas, motivadoras, pessoas que muitas vezes têm criado vídeos ora longos, ora curtos, mas assim, que são conhecidos, onde a marca principal muitas vezes são palavras bonitas de motivação, que as pessoas compartilham umas para as outras, que as pessoas enviam e encaminham umas para as outras. E a realidade é que muitas vezes as pessoas, elas recusam uma palavra bonita que você tenha, uma palavra motivadora, de conselho, de ensino que você tenha, quando essa palavra é declarada que ela saiu da Bíblia, que ela veio de dentro das Escrituras Sagradas. E muitas vezes, quando pessoas comuns, pessoas como nós, estão falando palavras bonitas, estão gravando palavras bonitas, muitas vezes elas são mais aceitas, não é isso? Muitas vezes elas são mais aceitas, muitas vezes elas são mais comentadas e reconhecidas ali fora no mundo secular do que a palavra do nosso Deus. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas têm alguma resistência com a palavra de Deus. Nós sabemos que muitas vezes, quando você começa a falar da Bíblia, da palavra do Senhor, quando você começa a falar, abrir um texto, um versículo, as pessoas às vezes endurecem o coração. Algumas vezes você pode perceber até elas fazerem um movimento corporal de afastamento, de alguém que não está assim muito pronto, que parece que já armou ali as ideias para poder dar uma resposta, devolver uma resposta contrária para você. Mas a realidade é que todas as necessidades humanas, desde lá do passado, antes que esta palavra começasse a ser escrita, com as necessidades humanas agora, do século 21, de 2024, na onde nós nos encontramos, são palavras que Deus inspirou para atender as necessidades humanas. E elas não são palavras ultrapassadas. E elas não são palavras para serem resistidas. E elas não são palavras para serem rejeitadas. Quando as pessoas rejeitam esta palavra, elas estão rejeitando aquilo que Deus falou. Quando as pessoas rejeitam esta palavra, quando as pessoas se esquecem, menosprezam essa palavra, elas estão menosprezando a própria inspiração de Deus em prol da vida humana.
compreende? Em prol da vida humana. E eu vejo, meu querido, que o nosso Deus é um Deus que faz aquilo que lhe apraz. O nosso Deus é o Deus que sabe a porção que você precisa hoje, que nós precisamos hoje. E Ele sabe a porção que você vai precisar amanhã. E Ele sabe a porção do pão que você vai precisar tirar do alforje amanhã para doar e para compartilhar com alguém que também vai chegar choroso, que também vai chegar sofrido do teu lado, perto de você. Então o nosso Deus, Ele nos dá porções que são úteis para nutrir a nossa vida espiritual. E nosso Deus nos dá porções que são úteis para nós abençoarmos outras vidas, distribuindo estas porções também. Todavia, existe um detalhe muito importante, muito necessário, que Jeremias escreve no primeiro versículo que eu li para você, que é algo que aconteceu com a nação de Israel muitas vezes, que é algo que aconteceu com os discípulos de Cristo Jesus, e que é algo que pode acontecer conosco também. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, para que nós sejamos um povo sóbrio, um povo atento, e nós não precisamos tropeçar nos mesmos erros que pessoas antes de nós tropeçaram. Você sabe que na palavra de Deus você pode aprender a acertar com aqueles que acertar, e você pode aprender a não errar com aqueles que erraram, observando onde erraram e tropeçaram, para que você também não faça. Jeremias, lá no versículo 21, ele diz: entretanto, ele declara aqui, entretanto, disto me lembro, e portanto eu tenho esperança. Jeremias, ele estava ali buscando a Deus, ele estava num período com Deus, e ele diz: Deus, tem algo que eu me lembro agora. Ei, Deus, tem uma lembrança aqui na minha memória, na minha mente agora, e esta lembrança me traz esperança. Eu lembrei que as tuas misericórdias são abundantes. Deus, eu estava andando triste, cabisbaixo, eu estava meio desanimado com as posturas do teu povo, com a postura de Israel, mas agora eu lembrei que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Jeremias está num período mais melancólico da sua jornada de fé. Ele está naquele período assim, que talvez o olhar estivesse assim mais para baixo. Sabe quando a pessoa está andando, tem fases e períodos da vida que ela está olhando mais para baixo do que para cima? Ela sabe que tem Deus nos céus, ela sabe do alto sublime trono, ela sabe da graça divina, mas ela está com os olhos mais prostrados para baixo, para as questões terrenas, e ela anda esquecida de muitas coisas preciosas que Deus já declarou para a vida dela, que Deus já declarou sobre a cabeça dela, que Deus já declarou e já endereçou para ela. Ela anda esquecida de palavras preciosas que foram cruciais em certos momentos da vida dela, palavras decisivas que Deus anunciou lá atrás, na ocasião da sua conversão, palavras cruciais que Deus liberou lá atrás, na ocasião do teu chamado, palavras cruciais que Deus liberou lá atrás, na ocasião em que Ele te chamou, que Ele te reservou e que Ele te ungiu para uma jornada de intimidade com Ele. Mas acontece que se estas palavras cruciais e preciosas, se elas recaírem para o lugar do esquecimento, qualquer pessoa, preste atenção, qualquer pessoa, mesmo os abençoados, mesmo aqueles muito inspirados, se eles deixarem que as palavras vivas e pulsantes de Deus vá para um lugar de esquecimento, esta pessoa estará sujeito a começar a diminuir o ritmo da sua caminhada, a começar a diminuir o ritmo da sua marcha, a começar a diminuir a intensidade com que ela levanta os braços e ela adora, a diminuir a intensidade com que ela ora. Se o esquecimento começar a dominar muito a mente e os pensamentos de um servo, de uma serva de Deus, ele tenderá
a começar a esquecer dos dias de outrora, onde a presença de Deus esteve latente, e ele pode sentir a presença de Deus da cabeça à planta dos pés. Ele vai se esquecer das experiências sagradas e sobrenaturais que Deus permitiu que ele vivesse, que ela vivesse ali atrás. Ele vai se esquecer dos milagres grandes e inexplicáveis que Deus trabalhou, que Deus agiu ali no passado. E essa pessoa vai começar a diminuir o ritmo da caminhada, vai começar a baixar o braço, vai começar a diminuir as vezes em que curva os seus joelhos, vai começar a diminuir o entusiasmo para se arrumar, para se aprontar, para se cuidar, para vir na casa do rei, na casa do pai. E é muito provável que o desânimo, e é muito provável que uma certa letargia espiritual comece a falar alto na mente, nos pensamentos e nas intenções espirituais desta pessoa. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Em Cristo Jesus. Olha para o teu irmão do lado. Eu vou dizer algo para você, uma expressão para você que hoje, que você vai dizer algumas vezes, para ficar assim, bem didaticamente lembrado e reforçado na mente. Diga para o teu irmão: o que lembro, tenho. Diga outra vez: o que lembro, tenho. Amém? Você vai completando aí. O que lembro, tenho. O que lembro, tenho. Jeremias teve toda uma jornada com Deus. Jeremias teve uma caminhada longa com Deus, e ele foi caminhando em fé, e ele foi caminhando em esperança, e ele foi proclamando o reinado de Deus para a nação de Israel, e ele foi alertando o povo acerca do pecado, ele foi alertando e proclamando acerca da necessidade de vida consagrada, ele foi alertando e proclamando acerca da necessidade de purificação. E Jeremias, ele foi falando sobre todo o agir de Deus lá no passado. Jeremias, ele teve uma jornada, caminhada ali na nação de Israel, onde ele anunciou e ele trouxe para a memória do povo muitas promessas tremendas, muitas promessas inexplicáveis a olhos humanos que Deus havia feito para Israel. Mas quando nós olhamos aqui em Lamentações capítulo 3, nós percebemos um profeta que estava um pouco esquecido. Ele também estava um pouco esquecido de muitas promessas preciosas que Deus havia feito. E eu preciso dizer uma coisa para você: uma vez que Deus liberou uma palavra dos céus sobre a vida do seu povo, uma vez que Deus liberou uma palavra dos céus sobre a vida da igreja, que Deus liberou uma palavra saída do trono dele sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre o teu futuro, sobre a tua família, sobre a tua caminhada com Deus, esta palavra, ela vai vir de forma viva, ela vai vir de forma real, ela vai vir de forma transformadora, ela vai caminhar. Circunstâncias contrárias virão, ventos contrários virão, lutas virão, inimigo muitas vezes se colocará diante de você para amedrontar você, para afastar você. Meu querido, turbulências vão sacudir o barco e o navio de um lado para o outro, à direita para a esquerda, e tentarão fazer recuar para trás, mas fiel é a palavra que Deus liberou. O próprio Deus se empenhou na palavra. Meu querido, Jesus Cristo é o verbo vivo de Deus agindo no meio da igreja. O nosso Deus sabe que nós somos passíveis de esquecimento. O nosso Deus sabe pelo histórico de Israel lá atrás. O nosso Deus sabe pela jornada da igreja na terra que nós somos passíveis de nos esquecermos das melhores e mais lindas palavras que foram empenhadas. Então ele colocou o Espírito Santo no meio da igreja. Ele colocou o Espírito Santo do lado de dentro de você, do lado de dentro da tua mente, do teu coração, para pulsar, para fazer brotar, para que você hoje possa falar como Jeremias: ei, eu me lembro, ei, hoje eu me lembro aqui de
de algo precioso que Deus falou. E se Deus falou, a misericórdia de Deus vai chegar. A misericórdia de Deus já está chegando. A misericórdia de Deus já vai me dando força. A misericórdia de Deus já vai fortalecendo os meus joelhos trementes. A misericórdia de Deus já vai sacudindo essa fé fraca e cambaleante. Deus é aquele que me coloca de pé. Deus é aquele que garante uma igreja de pé. Deus é aquele que garante, meu querido, a tua família de pé. Olha para o teu irmão e diga: o que lembro tem. O que lembro tem. Você já viu como que esquecer é ruim? Engraçado nós seres humanos, né? Nós somos estranhos muitas vezes. Eu sou humana, então me inclui. Nós somos estranhos muitas vezes. Nós sentimos desconfortáveis. Nós nos irritamos com as pessoas. E nos irritamos até com a gente mesmo. Com muitos esquecimentos que nós temos no dia a dia. Porque isso nos incomoda. Já viu quando você saiu de casa e esqueceu a chave? Né? Você foi no banco para pagar um determinado documento e esqueceu aquele documento em casa. Existem esquecimentos. Esqueceu de tomar o remédio na hora certa, ou se for uma criança, né, precisava que você tivesse lembrado daquele antibiótico na hora certa. Meu Deus, não pode, antibiótico não pode pular dose, não pode pular horário. Ah, esqueci, que inseguro, que desconfortável, que difícil, que inseguro é conviver com pessoas esquecidas. Nós nos irritamos. Você já percebeu quanto que as pessoas reclamam nos últimos tempos sobre o problema do esquecimento? Você já prestou atenção nesse período de tempo aí do pós-Covid, como as pessoas reclamam? Você vai para um lado e você, ai, estou esquecendo, nossa, tenho esquecido muito. Aí a outra pessoa diz para você, não é só você não é só com você não, pode ficar tranquilo, porque eu também estou esquecendo. Você tem ouvido isso? Eu tenho ouvido muitas vezes. Muitas vezes eu reclamo dos meus esquecimentos e alguém diz para mim, não fique preocupada, não é só com você. O esquecimento é desconfortável. O esquecimento, ele pode gerar muitos problemas individuais e problemas, às vezes, até no coletivo. Dependendo do esquecimento, ele pode prejudicar uma empresa inteira. Dependendo do esquecimento, ele pode prejudicar um governo inteiro. Dependendo do esquecimento, ele pode prejudicar a saúde de uma família. Dependendo do esquecimento, ele pode prejudicar, atrapalhar uma celebração bonita, onde está tudo organizado e definido para ser perfeito. Você gosta de esquecer? Não? Você gosta de se esquecer das promessas preciosas que Deus fez para a tua vida? Sabe o que acontece muitas vezes? Nós nos irritamos muito com os nossos esquecimentos de chave, de cartão, de senha, de medicamento. Nós nos irritamos com os esquecimentos de ligações. E nós, muitas vezes, deixamos passar desapercebido os esquecimentos acerca da palavra viva de Deus, acerca daquilo que Deus um dia proclamou na nossa vida para nos erguer e nos levar até o fim da jornada de pé, sem desistir, sem baixar a guarda, sem baixar os braços. Quando Deus chama Abraão para uma caminhada, para uma parceria e uma amizade e uma jornada de fé toda diferenciada diante da humanidade, a gente olha para a vida de Abraão e a gente vê que Abraão, ele não tinha um livro escrito como nós temos hoje as escrituras sagradas, para nós lermos de domingo a domingo, você fazer uma leitura e ir refrescando aqui na tua memória as palavras vivas de Deus. Abraão não tinha um templo, um culto, uma igreja lá na Avenida de São José, para o Abraão ir uma vez por semana e ali ser ministrado, e ali ele sendo revigorado, sendo despertado, para alguém ir lembrando a ele o que ele não deveria esquecer. Quando nós olhamos para Abraão não tinha um papel, não tinha um documento. Quando nós olhamos para Abraão, ele não tinha um aplicativo que ia enviar ali uma mensagem para ele todos os dias, para lembrá-lo como Deus é bom, para lembrá-lo com que o Senhor
Senhor Deus era o pastor da vida dele. Quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que Deus empenhou na vida dele uma palavra, e foi debaixo daquela palavra, e foi debaixo do poder daquela palavra que ele foi sustentado até que todo o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. E esse propósito incluía abençoar outras pessoas. E esse propósito incluía mostrar o brilho de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus em todos os lugares por onde ele precisou passar. Aquilo que eu lembro, eu tenho. Se você se lembra das boas promessas que Deus te fez, estas boas promessas, elas estão com você. Você as tem com você. E você pode usá-las em benefício da tua vida, como Abraão usou em benefício da vida dele, da vida de Sara e da vida de todos aqueles servos que com ele caminharam ao longo do tempo. Se você tem guardado com você a boa palavra que Deus concedeu quando ele te tirou lá do lamaçal do pecado, quando ele te prometeu uma nova vida reta, num caminho reto, num caminho elevado, que quando Deus te parou no meio da rua e te fez promessas diferenciadas, e Deus alertou você que o teu lugar seria na presença dele, no altar dele, caminhando com ele, meu querido, se você tem essas palavras, se você se lembra dessas palavras, se você se lembra dessas promessas, não há vento, não há mentira de Satanás que possa fazer você ficar para trás, porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, porque os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos caminhos. Se eu lembro, eu tenho. Mas se eu deixo cair no esquecimento, eu já deixo de ir vivendo todos os benefícios que aquela palavra preciosa tem para ser aplicado na minha vida. Você compreende isso? Põe a mão no teu coração e diga para você: se lembro, tenho. Se lembro, tenho. Da mesma maneira que eu esquecer um objeto, que eu esquecer alguma fatura, que eu esquecer algum compromisso nessa vida do cotidiano secular, pode trazer alguns estragos, pode trazer prejuízos e danos para a nossa vida secular. E esquecermos das preciosas palavras de Deus podem trazer prejuízos, podem gerar atrasos, podem gerar dores, pode gerar estragos também na nossa jornada da fé. Deus quer uma igreja com memória ativa. Você compreende? Deus quer um povo que tem uma memória ativa, que está bem aqui, ó, não está lá naquela gavetinha, lá dos fundos da tua memória, do teu cérebro, sobre aquilo que Deus falou. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e olha, eu vou dizer uma coisa para você, essa palavra, ela é toda embasada na Bíblia. Tá? Ela é toda embasada nas Escrituras. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vamos ver que uma das queixas de Deus, uma das reclamações de Deus, quando ele falava com os seus profetas, quando ele falava com os sacerdotes que ele levantou sobre a face da terra, quando homens como esse, Jeremias, como Daniel, como Moisés, como Davi, quando buscavam a face de Deus acerca do povo, o que Deus lamentava acerca do povo? Deus lamentava o fato deles se esquecerem dele e daquilo que ele havia feito. Deus, por mais de uma ocasião, falou sobre isso com os homens, com os líderes que ele havia levantado da terra, sobre um Israel que havia se esquecido dele, sobre um povo que ele tinha tirado da escravidão do Egito. E você sabe que a escravidão do Egito significa biblicamente a escravidão do pecado lá fora. Sobre um povo que ele havia libertado da escravidão do Egito, sobre um povo que ele havia aberto o mar vermelho, sobre um povo que ele havia enviado maná do céu, sobre um povo que ele havia tirado água da rocha para conceder a eles. Meu querido, assim como nós não gostamos de ser esquecidos, assim como nós humanos nos sentimos desconfortáveis em sermos esquecidos, o Senhor nosso Deus não se agrada de ser esquecido pelos seus filhos.
Deus não se agrada dos nossos esquecimentos acerca da boa obra que Ele fez para nós lá atrás. Você chegou até aqui agora, você está até aqui no dia de hoje, porque Deus te sustentou, porque Deus trabalhou na sua vida, porque a mão provedora, porque as misericórdias de Deus não permitiram que você fosse consumido. Você compreende isso? Nós precisamos com mansidão de coração compreender. Nós precisamos com mansidão de coração, com espírito humilde compreender e dizer: é verdade, Deus. Sabe quando que você vai ter maturidade espiritual? Quando você for capaz de dizer, sem constrangimento, sem preocupações, você ser capaz de admitir, confessar: é por causa das misericórdias do Senhor que eu ainda não fui consumido. Porque muitas vezes eu esqueci do que não podia ser esquecido. Porque muitas vezes eu falei como se fosse um incrédulo, sendo que a minha vida já estava entregue a Jesus. Porque muitas vezes eu falei palavras e eu fiz confissões que nem parecia confissões e palavras de um crente adorador, de um servo do Deus Altíssimo. Mas Ele me perdoou. Mas Ele falou comigo outra vez. Mas Ele me levantou outra vez. Mas Ele me alcançou no meio das minhas perdas, dos meus prejuízos, que essa mente, que essa condição humana me trouxe, e Ele me restaurou e me sustentou, e aqui estou eu de pé. Você entende? Então diga: o que lembro, tenho. O que eu lembro, tenho. Tem gente que tem amargura, por quê? Porque só lembra dos problemas. Porque só lembra dos dias que teve dor e não consegue lembrar dos dias que teve bálsamo. Tem gente que tem raiva, por quê? Porque só lembra dos desapontamentos que sofreu. Porque só lembra das decepções, das frustrações humanas, das vezes que outra pessoa humana como ela não deu conta de corresponder às expectativas que ela tinha. Então, como ela só lembra das decepções, ela tem raiva, porque é disso que ela lembra. Você está entendendo o que é que Deus está ministrando? Você está entendendo? Tem gente que tem tristeza, porque só traz aqui na memória os episódios tristes que aconteceu com ela. Meu querido, a mente humana, ela é tremenda. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A mente humana, o nosso cérebro humano, ele tem um alto potencial. Quando você pensar em ficar assim admirado com o computador, admirado com a inteligência artificial, por favor, lembre que quem usou, quem fez isso foi uma mente humana. Foram inteligências humanas, conhecimentos somados uns dos outros, que vai construindo toda essa loucurada que está aí fora. E olha que essa mente humana que nós temos, ela já teve muitas perdas, prejuízos e danos, porque a sentença do pecado trouxe prejuízos e danos. Mas o nosso Deus não nos chamou como igreja para ser uma igreja dos esquecidos, para ser uma igreja de memória fraca. Deus não chamou você homem, Deus não chamou você mulher para ser alguém que se esquece fácil dele, que se esquece fácil daquilo que ele fez para você. Deus compartilhou com Davi sobre o aborrecimento dele de ter uma nação, de ter um povo que se esquecia do rei que ele havia ungido e levantado. Deus compartilhou com Samuel, Deus compartilhou com profetas, com intercessores, e ele declarou: olha, mesmo se Moisés e Samuel começassem a orar aqui diante de mim, eu estou aborrecido com os esquecimentos desse povo. Esse povo está indo atrás de Baal, esse povo está indo atrás da moda dos cananeus, esse povo está seguindo o ritmo dos jebuseus, esse povo está andando, comendo e falando como os heteus, porque eles se esqueceram de mim, de tudo que eu fiz, de todos os livramentos que eu lhes dei.
Mas esta noite o Espírito Santo diz para você, ele está trazendo na tua memória o que pode te dar esperança. É preciso trazer à memória aquilo que vai nos dar esperança. Ele criou providências para nós sermos lembrados acerca de quem Ele é. Ele criou providências para nós sermos lembrados acerca daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele ainda irá fazer. Porque se nós ainda estamos aqui vivendo essa vida terrena, é porque tem algo precioso da parte de Deus para nós vivermos ainda. Lucas 6,45 diz: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Você gosta de ficar perto de pessoas inspiradas? Você gosta de ficar perto de pessoas de fé? Você gosta de ficar perto de pessoas adoradoras? Você gosta de ficar perto de pessoas que irradiam o brilho de Cristo? Faz bem para você pessoas que irradiam a beleza de Cristo? Faz bem para você pessoas que estão caminhando entusiasmada e abençoando de forma positiva o lugar, o ambiente e os outros arredores dela? Você gosta de pessoas reclamonas? Você gosta de pessoas que só lembram e ficam repassando na mente? Meu querido, se o cérebro humano ouvir repetidamente acerca dos problemas, ele vai ficar enroscado nos problemas. E a grande questão é que algumas vezes a pessoa está fazendo isso com ela mesma, porque está fazendo com a sua própria boca. A nossa mente pode ser um banco de memórias incríveis. E eu quero declarar em nome de Jesus que a tua mente seja um banco de memórias incríveis, que você lembre bem acerca de toda a boa palavra que Deus já falou para você, que você lembre bem, tenha na ponta da língua todos os preciosos textos bíblicos que Deus já ministrou na sua vida e foram cruciais para trazer você até aqui, que você lembre bem, que você tenha uma memória zelosa para trazer aqui e compartilhar com muitas pessoas acerca dos benefícios de Deus para a sua vida, que você possa ter preciosidades, joias do céu na tua vida, dons se movendo na tua vida, porque você não caiu no esquecimento sobre aquilo que Deus liberou. Que você não caia no esquecimento sobre aquilo que Deus liberou. Deus sabe que o povo é passível de esquecer. Então Ele inspirou pessoas para escrever a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Deus sabe que as pessoas são passíveis de esquecer. Então Deus levantou marcos e memoriais nessa terra, para a igreja ir caminhando e olhando para esses marcos e olhando para esses memoriais e ir refrescando a sua memória de fé, a sua memória da sua caminhada com Deus, e não venha esmorecer e desanimar. Você pode esquecer o que você comeu no almoço, mas não se esqueça o que Deus falou com você o dia que Ele te salvou. Você pode até esquecer a dose daquela medicação, mas não se esqueça a palavra de Deus que foi liberada para a tua vida o dia que Ele te escolheu. Você pode esquecer dos planos, daquilo que você rascunhou lá no papel. Você pode esquecer daquele bilhete, daquele dinheiro que estava guardado naquele envelope. Mas em nome de Jesus, não se esqueça dos propósitos que Deus entregou para você viver. Porque nesses propósitos estão incluídos outras vidas que serão abençoadas também pelo teu intermédio. Foi o dia que Jeremias se levantou e disse: ei, entretanto eu me lembro que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus, eu me lembro que elas se renovam toda manhã, porque Tu és fiel. Deus, eu me lembro que o Senhor é a minha porção, então a minha esperança está em Ti. Ei, agora eu estou com uma esperança nova. Por quê? Porque uma lembrança boa veio na minha memória. Uma lembrança do céu, algo precioso que Deus escreveu no Espírito.
algo precioso que Deus reservou para mim. Sabe, quando você vai vivendo um tempo assim de necessidade, parece que algumas coisas estão em falta. Não é Deus faltando. Deus nunca falta. Deus nunca falta. Não vai dar para fazer chamada no culto e falar o nome de Deus e Deus não dar o seu presente. Estou aqui. Não vai dar para você falar o nome de Jesus e Ele não pontuar como presente. Espírito Santo e Ele não pontuar como presente. Você compreende? Deus nunca falta. Deus sempre tem a palavra. Deus sempre tem a bênção. A palavra de Deus não diz que a mão dele não está encolhida, que não possa nos abençoar, que ainda que o teu pai e a tua mãe te desampararem, Ele vai te acolher, Ele vai te sustentar. Deus nunca falta. Quando você vive dias de falta, quando você vive dias onde você vê escassez de alguma maneira, pode procurar que tem esquecimentos travando a tua fé. Pode procurar que tem esquecimentos como laços querendo enrolar os teus pés e impedir a tua jornada frutífera. Deus nunca falta. Se nós esquecemos da fé, se nós esquecemos das promessas, se nós esquecemos da palavra vida, se nós esquecemos da oração, meu querido, nós vamos entrar num estado e numa condição onde nós vamos começar a sentir mais o peso da necessidade da falta. Mas essa falta não está em Deus. A necessidade não habita em Deus. Se compreende? Diga amém. Amém. Estou entendendo. É isto. O que eu lembro, eu tenho. Se eu lembro de palavras vivas ministradas nos cultos, se eu lembro da palavra viva nas minhas leituras diárias, se eu lembro das palavras de Deus empenhadas para a minha vida, empenhadas para a igreja, e eu entendo que eu sou parte da igreja, então eu terei esperança, então eu terei fé, então eu terei ânimo dobrado, então eu terei uma coragem contagiante. Então eu irei caminhando e as pessoas que passarem perto de mim desanimadas vão ficar tão constrangidas com o meu ânimo e com a minha coragem que elas vão parar, elas vão deixar de reclamar e elas vão querer caminhar junto comigo. Elas vão erguer a cabeça e elas vão querer dizer: eu quero ir para onde está indo esse homem. Para onde vai esse homem cheio de esperança? A vida lá fora, o mundo lá fora está degringolado, mas para onde está indo essa mulher cheia de esperança? Para onde está indo esse varão cheio de glória a Deus, de aleluia, de expectativa, de uma mente que está cheia das memórias que só Deus tem para dar? Esquecimento faz estragos. Ore pela saúde da sua mente. Algumas vezes nós precisamos: Deus, abençoa a nossa memória. Essa memória aqui para as coisas do dia a dia, e abençoa a nossa memória espiritual, para que a gente não seja como Israel foi em algumas épocas da sua história, extraviados do caminho da bênção por causa de esquecimentos, extraviados do propósito por causa de esquecimentos. Eu não sei se você está entendendo a profundidade disto, mas é isto que Deus reservou para você receber nessa noite. Não vai dar para eu chegar numa altura da caminhada e dizer: Deus, eu não vivi tudo aquilo que o Senhor anunciou, porque eu esqueci. Meu querido, Deus tomou providências para isso. Quando Deus começa a falar coisas preciosas que Israel não poderia esquecer, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, escreve. Moisés, escreve, porque eu sei que esse povo vai esquecer. Escreve na pedra. Quando Deus percebeu que o seu povo iria esquecer, que o ser humano, ele é passível de esquecimento, mesmo acerca das verdades espirituais preciosas, Deus olhou para Jeremias e disse: Jeremias, come o rolo. Come a palavra, para a hora que você abrir a tua boca, começar a sair
palavra viva. Para a hora que você sair a boca, o teu hálito tenha cheiro da novidade de Deus. Deus sabia que a igreja seria passível de esquecer. Quando Jesus instituiu a igreja, ele sabia que nós, igreja, somos passíveis de esquecer. Então ele disse para Paulo: Paulo, escreve. Paulo, escreve cartas. Paulo, não escreve uma, não escreve duas, não escreve três. Paulo, escreva muitas cartas. Porque um dia as tuas cartas serão lidas nos púlpitos das igrejas, e elas ativarão a memória do meu povo, e elas despertarão as memórias adormecidas do meu povo. Paulo, escreva. E ainda bem que eles obedeceram. Você pode dar glória a Deus pela obediência deles? Se algum dia Deus mandava você escrever alguma coisa, escreva. Amém? Escreva. É tempo de um despertamento de memórias. Tem muita coisa boa, tem muita coisa linda, tem muitos planos celestiais que já foram anunciados um dia na sua vida e estão no lugar do esquecimento. E aí você vem para o culto e volta do culto como se determinadas palavras preciosas nunca tivessem sido faladas para você. Não dá para descartar aquilo que saiu da boca de Deus. Não dá para negar aquilo que saiu da boca de Deus. Ele abre caminho no meio do mar. Ele abre caminho no meio da montanha. Ele abre caminho no meio do tempo. Ele abre caminho na onde for necessário abrir caminho. Se eu esqueço, eu não tenho. Mas se eu lembro, eu tenho. Se você está compreendendo, diga amém. Eu quero essa memória. Eu quero essa memória latente que vem da boca de Deus para a minha vida, que vem da boca de Deus para a minha casa. Se eu não lembro, eu não tenho força. Eu sou um fraco. Mas se você lembra, você vai ser destemido que nem Davi. Você enfrenta o urso, você enfrenta o leão, você enfrenta Golias, você enfrenta Saul, você enfrenta Filisteu, você enfrenta o que for preciso enfrentar. Por que Davi enfrentou tudo isso? Porque ele trazia na memória dele, num lugar fresco, tudo aquilo que Deus havia ministrado para ele. Tudo aquilo que Deus havia declarado para ele. Meu querido, o nosso Deus, ele levantou um marco sobre a face da terra. O nosso Deus estabeleceu o tabernáculo. O nosso Deus estabeleceu utensílios. O nosso Deus estabeleceu sacrifícios. No Antigo Testamento nós vamos ver Deus estabelecendo símbolos. Nós vamos Deus estabelecendo festas. E para que servia esse tanto de elemento que está aqui no Antigo Testamento, que algumas pessoas têm até dificuldade para entender hoje? Para relembrar a memória do povo. Para refrescar na cabeça do povo o compromisso e a gratidão que eles precisavam ter em Deus. Mas isso não ficou detido apenas para Israel. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que tem muitos outros marcos, muitos outros memoriais que Deus estabeleceu e que hoje eles estão liberados para toda a igreja, estão liberados para todo o povo. A palavra de Deus diz que tem um memorial lindo de Deus reservado e guardado para você, um novo nome. Um novo nome, porque quando você der entrada na Jerusalém celestial, meu querido, só pensamentos de bênçãos e de paz é que vão prevalecer na sua vida. Deus estabeleceu um arco-íris para que todas as pessoas, muitos aí que surgiram depois de Noé, que nem conheceram Noé, mas para que elas olhem no céu e todo mundo fique sabendo, um dia Deus fez um concerto, um dia Deus levantou um memorial no céu, é para todo mundo olhar para aquele marco lá e ficar sabendo, Deus é fiel na sua própria palavra, Ele é empenhado na própria palavra que Ele gera. Altares, poços, pedras. Uma circuncisão no nosso coração, na nossa alma. Domingo passado você estava aqui, não estava? Na Santa Ceia, o que a gente estava fazendo? Memorial. Refrescando memória.
renovando memória. Nós somos um povo que temos um compromisso com Cristo. Nós somos um povo num compromisso com Cristo. Você pode dizer: eu faço parte de um povo que tem um compromisso com o memorial de Deus, com a graça de Deus, no meio da igreja. Amém? Salmo 102, versículo 12 diz: tua memória, Senhor, de geração em geração está no meio de nós. 1 Coríntios 2,16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, para que o possa dar conselho? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo escreve lá em 1 Coríntios 2. Mas nós temos a mente de Cristo. Você consegue imaginar um Jesus esquecido? De tudo que você já leu na Bíblia, na palavra de Deus, você consegue imaginar um Jesus esquecido? Você consegue imaginar um Jesus que fala assim para o discípulo: traz lá o que tem de peixinho de pão, traz para mim. Aí passa lá um tempo, que não foi muito rápido, né? Tinha uma multidão, um povo ali para conferir, para perguntar quem é que tinha algum lanche, alguma coisa. Aí passa um tempinho, aí eles chegam perto de Jesus e dizem: ai, o que é mesmo que eu te falei? O que é mesmo que eu ia fazer? Peraí. Você consegue imaginar um Jesus esquecido? Você consegue imaginar um Jesus que foi para o Gólgota? E porque a dor era forte, porque a vergonha era larga, porque o sofrimento era profundo, ele esqueceu do quanto ele te amava? Você consegue imaginar um Jesus esquecido? Diga para mim. Ah, mas será que ele quer filhos esquecidos? Será que Deus, nosso Pai, quer filhos esquecidos? Todas as vezes que os filhos de Deus caminharam com esquecimentos, eles tiveram dor, eles tiveram sofrimentos, até que as misericórdias de Deus os puxava de novo para o lugar da boa memória que pode gerar esperança. Para o lugar da boa memória que pode gerar esperança. A nossa mente, ela pode ser brilhante, querido. E a nossa mente também pode criar informações incorretas. Pode criar também raciocínios inexatos. Por isso é necessário todos os dias nós colocarmos a nossa vida na presença do Pai. Todos os dias nós invocarmos e dizermos: Deus, eu creio que o Teu Espírito Santo habita em mim, dentro de mim. Deus, eu quero pôr a minha memória aqui na Tua presença, né? E para acontecer aqui um download espiritual. Uma atualização. Você já fez isso? Deus, Espírito Santo, eu ando sofrendo, eu ando vivendo dias que eu estou meio assim capengando. Me atualiza, Deus. Traz na minha memória o poder da Tua mão. Como o Senhor é capaz de me alcançar a minha casa inteira. Se Deus já fez, Ele pode fazer de novo. Tem alguém dentro dessa casa que já viveu as proezas de Deus? Você pode assinar assim? Você já viveu as proezas de Deus? E Ele não parou de fazer proeza. Ele pode fazer proezas outra vez. Ele vai fazer proezas outra vez. É tempo de nós deixarmos as nossas mentes atualizadas, para que a nossa fé fique fortalecida. Para que a nossa fé fique fortalecida em Deus. Estou já quase finalizando essa palavra, mas eu quero lembrar você, igreja. O Espírito de Deus trabalha por você. O Espírito Santo de Deus foi empenhado sobre a igreja. Cristo Jesus foi assunto nos céus, mas Ele liberou o Espírito na terra. E o Espírito Santo trabalha até enquanto você dorme. Se precisar você ter um sonho essa noite, para você relembrar de coisas antigas que Deus reservou para a tua vida, Deus te dará um sonho ainda essa noite. Se precisar despertar ou trazer até você uma pessoa desconhecida,
para falar com você acerca de planos antigos que Deus reservou para você, Deus trará até você uma pessoa desconhecida e ela vai abrir a boca e ela vai falar de planos antigos que Deus escreveu para você. Ser igreja viva de Cristo é viver de forma plena todas as palavras que Cristo escreveu para você viver. José foi para o Egito. José viveu mais de uma década preso, detido mesmo sendo inocente. Ele estava ali preso, detido, e José, ele não tinha acesso a um canal no YouTube para ver uma pregação abençoada, para ele ir refrescando a memória dele sobre aquilo que Deus iria fazer. O que José fazia? Ele orava todos os dias, ele lembrava, um dia Deus me deu um sonho, e nesse sonho eu iria estar com meu pai, com meus irmãos. Um dia Deus me deu um sonho. Aliás, foram 2 sonhos. Então José ia trazendo aqui na memória, ia orando. E estas memórias preciosas fez com que a fé dele fosse sustentada por mais de uma década. Mesmo estando numa situação de opressão. Jó viveu agruras de provação que você já conhece. Jó viveu provações severas que pouquíssimas pessoas na terra são capazes de passar. E olha que como Jó foi um dos homens mais antigos aqui da Bíblia, ele não tinha assim Davi para se inspirar, ele não conhecia assim a história de Daniel para se inspirar, ele não conhecia assim a história do Lázaro lá. Você está me entendendo? Ele foi um dos primeiros, um dos precursores de quem ia trazer na memória o que Deus havia declarado para ele. É assim. Você precisa pegar aquilo que Deus declarou para você. Jeremias foi jogado no poço. Ele estava longe dos seus amigos, ele estava longe dos mais conhecidos. Os outros estavam exilados lá no exterior. Jeremias não tinha acesso a uma plataforma, um site cristão. Jeremias não tinha acesso, assim, sabe, um aplicativo bonito, abençoado, para ele ler todos os dias, para ele se renovar. Não que isso seja errado. Mas eu estou mostrando para você exemplos de homens que viveram situações muito difíceis, que estiveram realmente muito sozinhos, mas eles não desistiram. Porque foi trago na memória aquilo que podia lhes dar esperança.